Olá, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. Reino Unido aprova a vacina da Pfizer e BioNTech e diz que vacinação começa já na semana que vem. Com a abertura do mercado de refino no Brasil, a Petrobras espera um crescimento nas exportações de petróleo. A previsão da companhia é que os embarques para o exterior representem cerca de 40% de todo o volume vendido entre 2021 e 2025. E veja também. Lei de Diretrizes Orçamentárias será pautada no Congresso Nacional no dia 16 de dezembro. Conta de luz pressiona o aumento da inflação no fim do ano. Planalto engaveta o Renda Cidadã e vai turbinar o Bolsa Família. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. Na Europa, as principais bolsas operam mistas na manhã desta quarta-feira. Em Londres, o índice FTSE operando em alta após o anúncio de que o Reino Unido será o primeiro país a usar a vacina desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech já a partir da semana que vem. O Reino Unido tem uma população de mais de 66 milhões de pessoas. Como a vacina é feita para ser administrada em 2 doses, deve ser suficiente para imunizar 1/3 da população do país. O Reino Unido contabiliza cerca de 60 mil mortes por Covid-19, o maior número de vítimas na Europa. Os índices futuros americanos têm queda após semanas de bons resultados, impulsionados por notícias animadoras sobre o desenvolvimento de vacinas. Nos Estados Unidos, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, afirmou que a intensificação da pandemia significa que o país está entrando meses desafiadores com a potencial implementação de uma vacina ainda enfrentando obstáculos de produção e de distribuição. Aqui no Brasil, a fala do presidente Jair Bolsonaro de que o auxílio emergencial não será prorrogado e uma data para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias pelo Congresso animaram os investidores na véspera, embora ainda haja dúvidas sobre outras votações no Congresso. Nós vamos debater esses e outros assuntos aqui na BMC News com os nossos convidados. Hoje teremos por aqui Ronaldo Guimarães, sócio-diretor do Banco Modal Mais, Wagner Salaverry, gestor de renda variável da Quantitas, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos e José Leone, diretor de RI da CSU Card System. E ele, o estrategista de investimentos, meu companheiro de todos os dias, Marcos Saravalli. Mas antes, vamos agora ao vivo com a Débora Oliveira para a gente dar uma olhada como estão operando as bolsas nesse momento. Bom dia, Débora. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nessa manhã de quarta-feira. Olha só, Estados Unidos. Os índices futuros todos continuam operando em queda, tá, Paula? A gente tem Dow Jones futuro. Débora, eu vou te interromper um segundo, que parece que o seu microfone está desligado. Vou pedir só rapidamente para você atualizar aí, ver se dá uma checada no seu microfone rapidamente. Aí a Débora volta para falar aqui para a gente como que está a cotação nesse momento. Enquanto isso, eu vou agora rapidamente colocar as bolsas asiáticas. Vamos dar uma olhada como que fecharam as bolsas asiáticas nesta quarta-feira. Nikkei, Japão, fechou no patamar positivo em 0,05%. Xangai, na China, fechou ali praticamente no 0 a 0, mas acabou ficando no patamar negativo em menos 0,07%. Hong Kong também caindo ali no patamar menos 0,13%. Agora a gente dá uma olhada nas cotações do petróleo. WTI caindo 0,54%, sendo comercializado a $44 o barril, e o petróleo Brent em 0,38% de queda, a pouco mais de $47 o barril. Bom, e a gente vai seguindo por aqui, daqui a pouquinho eu chamo a Débora novamente para ela atualizar o mercado, mas enquanto isso vamos falar agora sobre o Reino Unido, que vai começar a vacinar a população já na semana que vem. O imunizante aprovado foi o das farmacêuticas Pfizer e BioNTech. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, que classificou a notícia como fantástica. A vacina da Pfizer e BioNTech tem eficácia de 95%. Mais cedo, a agência reguladora de medicamentos e produtos para a saúde britânica já tinha autorizado o uso emergencial da vacina contra a Covid-19 na população local. Segundo o ministro da Saúde, 800 mil doses da vacina devem chegar ao Reino Unido já na semana que vem. Em entrevista à BBC, o ministro afirmou que a vacinação
começará com os idosos e profissionais da saúde. No Twitter, ele comemorou a notícia e disse, abre aspas, o Reino Unido se torna o primeiro país a ter uma vacina clinicamente aprovada para utilização. Fecha aspas. E agora sim a gente vai voltar então com a Débora Oliveira para a gente saber como que estão operando os mercados nesse momento. Ela começando sempre com os futuros para a gente. Fala, Débora. Agora sim, Paulo. Eu vou só começar pelo Reino Unido, só porque você estava dando essa notícia aí da vacina, porque lá a Bolsa está operando no positivo, justamente com essa notícia aí, FTSE lá no Reino Unido está subindo agora 0,16%. Em compensação, todas as outras bolsas europeias estão caindo. DAX da Alemanha cai 0,53%, CAC lá na França está caindo 0,38%. Nos Estados Unidos, como eu comecei dizendo antes, todas as bolsas operam em queda hoje. Dow Jones Futuro está caindo 0,45%, S&P 500 cai 0,34%, Nasdaq está caindo agora 0,35%. E aí o Ibovespa Futuro está seguindo esse movimento de realização lá de Nova York, está caindo agora 0,41% aos 110.950 pontos. E a gente tem agora o dólar nesse momento em alta, está subindo 0,60, cotado agora a 5,23, Paula. Tá ótimo, Débora, muito obrigada. Vamos seguindo por aqui. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde acabou descartando a vacina da Pfizer no país por causa da temperatura que ela precisa para ser armazenada. Agora quem explica isso pra gente é a Ananda Vasconcelos, ao vivo. Ananda, bom dia. Explica essa história pra gente. Isso mesmo, Paulo. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham a BMC News. Exatamente isso, o Ministério da Saúde informou que a vacina que vai entrar no Plano Nacional de Imunização aqui no Brasil precisa ser armazenada em temperaturas de 2 a 8 graus. Na prática, esse anúncio significa que a vacina da Pfizer, a vacina americana Pfizer, não vai ser incluída no Plano Nacional, já que a vacina da Pfizer precisa ser armazenada em temperaturas de até 70 graus negativos. Esse anúncio foi feito pelo secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Arnaldo Medeiros, que não citou especificamente nenhuma vacina aqui no Brasil. Paulo. Tá ótimo, Ananda. Muito obrigada. Você volta a qualquer momento atualizando aqui as informações pra gente. E agora a gente vai direto à redação aqui da BMC News com o Alex André para a gente saber como que está a movimentação da agenda econômica hoje. Alex, muito bom dia. O que a gente tem para hoje? Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Hoje nós temos uma agenda bem agitada aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, né? Mas eu vou focar principalmente nos Estados Unidos, tem os principais dados, e também na China, que é a nossa agenda de hoje, que a gente vai colocar aqui no nosso slide. Então vamos começar pela China, Paulo. Hoje temos os dados de atividade lá no setor de serviços, vai ser divulgado às 10h45 da noite, que é o PMI do setor de serviços de novembro. Tem uma expectativa de 56,5 pontos, ou seja, uma expectativa de expansão, apesar aí do resultado prévio anterior ter sido um pouco acima disso, tá? Agora, falando mais um pouco sobre a agenda, Paula, aqui nos Estados Unidos vamos ter os dados da ADP, que é a prévia do payroll de sexta-feira, que é o principal indicador mundial que todos os investidores olham, os dados do emprego, e também teremos os dados divulgados do livro bege aqui lá nos Estados Unidos, e também a fala do Jeremy Powell, presidente do Fed, do Banco Central lá nos Estados Unidos, tá, Paulo? E também teremos os dados de estoque de petróleo por lá. Esse é o que a gente segue acompanhando por aqui. Tá legal, Alex. Obrigada. A gente vai ficar acompanhando. Eu vi que os dados vão sair só 10h45, então a gente atualiza na edição de amanhã. Fala pra gente, então, quais são as capas, o que te chamou a atenção, as manchetes aqui do Brasil e do mundo que você escolheu para hoje aqui pra gente? Vamos começar, Paulo, aqui no Brasil. Nossa principal manchete, Valor Econômico, coloca fim de pendência de 9 bilhões de reais, reabre mercado de energia. Folha de São Paulo coloca que vacina começará por idoso a partir de 75 anos e agente de saúde. O Estado de São Paulo coloca como nova falha da saúde, expõe dados de mais de 200 milhões de pessoas. Colocando a nossa capa internacional, Paula, destacamos o Financial Times, coloca aí os atrasos regulatórios para as distribuições de vacinas na Europa e também nos Estados Unidos, nessa corrida aí de imunização provocada aí pelo coronavírus. Paula. Legal, muito obrigada, Alex, pelas suas informações. Você também volta aqui para a gente atualizando qualquer informação. E a gente vai seguindo por aqui. A previsão da Petrobras é de que as exportações representem cerca de 40% de todo o volume vendido pela empresa entre os anos de 2021 e 2025. Cerca de 891 mil barris diários da commodity, o que representa uma alta de 19,6% em relação à média
média de 2020. E o dobro da média, na verdade, entre 2015 e 2019. A expectativa de crescimento veio com o processo de abertura do mercado de refino aqui no Brasil. Por outro lado, as vendas para o mercado doméstico devem cair 7% em relação ao volume médio dos últimos 5 anos, de acordo com o diretor de logística e comercialização da Petrobras, André Chiarini. A empresa assumiu em suas projeções que os novos refinadores privados passarão a trabalhar com outras fontes de suprimento além da estatal e que parte do volume vendido pela companhia hoje, as próprias unidades, terão ali que ser recolocados no mercado internacional conforme seus ativos sejam vendidos. O executivo acredita que as demais petrolíferas presentes no Brasil serão as principais concorrentes da Petrobras pelo mercado interno. Bom, agora o nosso assunto é política. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para o dia 16 de dezembro uma sessão para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos voltar agora à nossa redação da BMC News, mas para falar com o Felipe Nascimento, que tem todas as informações. Bom dia, Felipe. Bom dia, Paula. A data foi marcada durante um encontro de líderes que aconteceu nessa terça-feira. E a votação que vai acontecer lá no dia 16 de dezembro vai ser direto no plenário, numa sessão conjunta do Congresso Nacional. A Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é fundamental para o governo, porque se ela não for votada, todos os gastos públicos podem ser barrados já em janeiro, ou seja, aí o governo não vai poder fazer nenhum tipo de gasto a partir de janeiro. Então, essa votação da LDO ela é muito importante, por isso que o Congresso tem feito um esforço para votar antes do recesso parlamentar que começa no dia 23 de dezembro. Paula. Tá ótimo, Felipe, muito obrigada. E você também volta aqui atualizando as informações ao longo dessa quarta-feira para a gente. E a gente vai seguindo por aqui. O governo e líderes do Centrão ainda não conseguiram um acordo para a criação do programa Renda Cidadã. Como os parlamentares estão sem alternativa, a ideia é turbinar o atual Bolsa Família. Agora o programa será estendido para mais 3 milhões de pessoas. A decisão foi tomada depois de 2 dias de conversas entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, com Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e com Bolsonaro. No último domingo, o presidente disse que daria cartão vermelho para quem voltasse a falar em renda cidadã. O programa foi uma ideia criada pelo governo Bolsonaro para substituir o Bolsa Família e seria implementado após o pagamento da última parcela do auxílio emergencial, que termina agora em dezembro. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu 48 horas para que o governo federal convoque uma reunião extraordinária para explicar como serão implementadas as barreiras sanitárias em terras indígenas no Amazônia e no Mato Grosso. A decisão de Barroso foi em relação a uma ação movida em julho pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e mais 6 partidos políticos do país, pedindo por adoção de medidas legais imediatas, devido ao risco de genocídio da população indígena. Depois disso, o governo apresentou um plano de criação de barreiras sanitárias para conter o avanço do coronavírus nas aldeias e povoados que foi homologado pelo Supremo. Mas, para o ministro, o governo de Jair Bolsonaro está descumprindo a decisão da Corte ao não implementar as barreiras sanitárias contra a Covid-19 nos locais estabelecidos no processo, colocando em risco a saúde e a vida dos indígenas que vivem nessas regiões.